Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ontem rolou a primeira aula do workshop do Comer Emocional. E foi super legal, a gente já teve assim muitas pessoas, centenas de pessoas que já passaram, que se inscreveram, que estão no workshop. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, por isso que eu abri essa live aqui, nem avisei que ia estar aqui. Deem um bom dia pra mim, me digam se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me ouvindo bem. E eu vim, na verdade, abrir essa live para responder algumas perguntas que me mandaram, alguns directs, e também para contar para vocês que tem algumas pessoas procurando a live 10 dos princípios, né? A gente teve nas 2 últimas semanas, a gente teve a live princípios, né? Não sei quem acompanhou, porque foi lives muito legais. E a live 10 foi uma live que deu uns tilts aí, a gente não conseguiu ficar com ela salva, né? Então, enfim, a gente acabou não conseguindo falar, né? Ter ali salva essa live. Então, vamos conversar também um pouquinho sobre isso, porque a live Princípios 10, a nossa última live, né, que deu abertura aí ao workshop do Comer Emocional, foi uma live em que a gente falou um pouquinho, né, de algumas crenças que impedem a pessoa até de se abrir para o processo e tudo mais. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e vim responder perguntas. Então vamos lá, gente. Se você tem alguma pergunta para mim e você quiser me fazer essa pergunta, pode colocar aqui no chat, pode me mandar também se quiser entrar ao vivo comigo. E eu tenho uma lista das perguntas que eu separei aqui, que vocês foram fazendo também no meu direct, ou que mandaram para minha equipe, né, da aula 1. Então, assim, várias perguntinhas legais, e eu vou fazer assim um bate-bola, porque de verdade tem 142 perguntas. Então é pergunta para mais de metro, eu não vou conseguir responder todas elas, mas vou conseguir algumas delas, com certeza, algumas se repetem também, mas queria dizer que é muito legal a gente ter todo esse movimento de perguntas e pessoas querendo saber mais sobre o comer emocional, já também abrindo um pouquinho a mente, né? Tiveram pessoas que me responderam assim: nossa, doutora Pri, a aula 1 me mostrou que eu faço tudo errado já faz algum tempo, eu maratonei a live Princípios e percebi que eu tô fazendo as coisas erradas, que eu não tô conseguindo olhar pro lado certo. E a aula 2, que é a aula de amanhã, às 8h07 da noite, ela é uma aula, gente, que eu vou falar o jeito certo, né? Porque na aula de ontem eu falei o jeito errado, né? Eu falei o que a gente não deveria fazer, falei do ciclo de controle e descontrole, falei dos tratamentos incompletos, falei o quanto que a gente precisa ter uma visão diferente, né? E também abarcar os nossos vários lados, né? Os lados do nosso cérebro, tudo aquilo que está envolvido quando a gente fala de emagrecimento, de mudança de vida, mas enfim, a próxima aula, que é a aula 2, amanhã às 8h da noite, 8h07, né? Vai ser uma aula em que eu vou explicar o jeito certo, como que a gente faz. E a aula 3, gente, vai ser, eu tô me preparando porque vocês pediram muito exemplos mais práticos, técnicas e tal. E a aula 3 vai ser exatamente isso, né? Então, enfim, temos aí um monte de coisa super legal acontecendo. Então, quem tá perdido, porque eu fiz um post ontem, um stories, e perguntei quem que tinha assistido a live, e eu dei a opção, tô perdido, e um monte de gente tá perdido. Então, se você tá perdido, não fique perdida, vem aqui, vamos conversar. Essa é uma live pra gente também bater um papinho e conversar um pouquinho sobre algumas perguntas, mas o workshop tá rolando, as aulas vão ficar, né, aí disponíveis, a aula de ontem vai ficar disponível essa semana só. Então, se você quer fazer um Doutora Pri Flix, né, é a hora, né? Não perca, porque toda vez que acontece um evento assim, tem alguém que fala assim: eu perdi agora, só assisti a um, né? Eu falo assim: pois é, mas só assistiu a um, perdeu muito, né? Então não pode perder, não pode perder isso, legal? Então, gente, assim, 142 perguntas, vamos lá, eu que tenho muita pergunta para responder vocês. E quem tiver aqui no chat também e quiser me mandar aqui no Instagram também pode me mandar, legal? Então a primeira pergunta que tá aqui na minha listinha: é possível tratar a compulsão por comida sem remédios? Sim, absolutamente sim.
É possível sim, mas existem casos que a medicação ela pode ser necessária também, tá? A medicação ela não é uma inimiga, ela só não resolve, né? Ela é um apoio, pode ser para algumas pessoas um apoio, mas não dá para você acreditar que só a medicação vai resolver o seu problema, porque isso não é verdade, né? Não há medicação que resolva a compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar ela é uma dinâmica psíquica, né? Ela não é só química. Então a gente precisa tratar, né, o comportamento alimentar e dá sim se você não quer tomar medicação, em muitos casos, muitos casos, mais de 80% dos casos a gente consegue tratar sem medicação, tá? Em alguns casos a gente medica sim. Como acabar com a ansiedade, doutora Pri, me ajude? Essa é a segunda pergunta. Gente, a ansiedade, ela é algo normal de nós seres humanos. A ansiedade, ela é inclusive positiva. Ela pode ser positiva. Porque quando a gente tem, vamos pensar assim, a gente tem algo que vai acontecer, a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa muitas vezes da ansiedade até para perceber algumas coisas. A ansiedade faz parte. Existe uma ansiedade boa. Talvez se você vive com ansiedade há muitos anos, pode ser que você não veja que é positivo para ti. Especialmente pessoas que têm uma ansiedade de pensamento muito ruminativo, um pensamento muito obsessivo. Sabe aquelas pessoas que o nível de ansiedade dela é muito grande no nível mental da coisa? Essa pessoa tende a não gostar muito da ansiedade, achar que a ansiedade ela é só negativa, mas a ansiedade ela é positiva sim, ela inclusive nos preserva, né? Se a gente não tivesse assim um nível de ansiedade, a gente não teria, por exemplo, medo. A gente olha para os dois lados para atravessar a rua, né? Porque a gente de alguma forma tem um nível de ansiedade, que algo pode acontecer. Mas isso pode ser super de boa, super natural, super tranquilo, né? Mas ultimamente, né, a gente tem muitas e muitas pessoas que têm um nível de ansiedade super alto. Então, se você tem um nível de ansiedade super alto, o caminho não é acabar com a ansiedade, é você aprender a lidar com os teus sentimentos, incluindo os estados emocionais como a ansiedade, para que você fique de boas, né? Você fique felizinha, você fique felizinha, porque estar felizinha é o caminho, tá? Então a gente não combate a ansiedade, elimina a ansiedade, acaba com a ansiedade, né? Até porque a pessoa que tem zero de ansiedade, às vezes é uma pessoa que fica embotada, uma pessoa que não tem muita resposta emocional, né? Quando a pessoa às vezes tenta acabar com a ansiedade no nível medicamentoso da coisa, às vezes ela faz esse tipo de prejuízo emocional. Então, nós não vamos acabar com a ansiedade, a gente vai aprender a lidar com a ansiedade e isso faz parte, inclusive, do tratamento do comer emocional. Porque se a ansiedade é um gatilho para você, né, ela vira esse lugar de gatilho, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a lidar com a ansiedade, para que você lide com o sentimento e não use a comida como, enfim, como uma forma de lidar com esse sentimento. Então, isso faz parte do tratamento do comer emocional. Legal? Porque sempre tenho a sensação de que, olha essa pergunta aqui, fantástica, gente. Olha essa pergunta aqui. Por que sempre tenho a sensação de que vou falhar? De que não sou capaz de alcançar um objetivo nesse assunto? Olha que importante. Isso é uma crença, né? A gente falou de crenças nas lives princípios, gente, e eu queria dizer para vocês o quanto que é forte, né? Olha que frase importante que essa pessoa deixou para mim. Ela tem a sensação de que ela vai falhar quando é esse assunto, quando é a questão. Então, por que, doutora Pri, sempre tenho a sensação de que vou falhar, de que não sou capaz de alcançar um objetivo nesse assunto? Então, ela tem uma crença de que ela não é capaz de alcançar um objetivo quando o assunto é alimentação, que ela tem a sensação de que ela vai falhar. É aquilo que eu expliquei para vocês na live princípio sobre crenças. As crenças, elas são coisas que a gente acredita, né? São processos e estados mentais, ou seja, a pessoa acredita nisso, mas isso está baseado na experiência dela. Então, provavelmente essa pessoa que me escreveu aqui, ela
tem uma experiência, ela teve uma experiência de vida, ela passou por situações em que ela falhou, em que ela não conseguiu alcançar o objetivo dela quando o assunto era alimentação. Então ela construiu dentro dela essa crença de que ela não é capaz. E o que a gente precisa fazer no tratamento? A gente precisa limpar essa crença, entender que ela passou por essas experiências, mas que provavelmente ela nunca fez um tratamento que realmente ajudasse ela a mudar o comportamento, que realmente ajudasse ela no suporte emocional. Então ela fazia muito no foco força-fé, né, na força de vontade, ou com um apoio um pouco limitado nesse sentido emocional da coisa. Então, ela acredita nisso hoje. Então, a gente vai questionar essa crença, a gente vai tentar organizar essa crença e fazer um tratamento completo para que ela se sinta capaz, né, de dar os passos na direção do equilíbrio, né, de ter uma boa relação com a comida. Porque é exatamente isso. Mas quando a pessoa tem crenças que são muito fortes, e crenças podem fazer um estrago muito grande quando elas são crenças limitantes, quando elas são crenças distorcidas, quando elas são crenças ruins, né, para aquela pessoa. Uma crença dessa pode sabotar os processos. Pode ser que essa pessoa, de alguma forma, entre, né, num ciclo de começar e sabotar, começar e sabotar, começar e sabotar. Então, se você tem uma crença parecida com essa, de que eu estou comentando aqui, que deixaram para mim, eu quero te dizer, questione essa crença. É possível sim fazer um tratamento completo. Se inspire em pessoas que fizeram um tratamento completo. Aqui no meu canal eu tenho várias pessoas que contaram a sua história, né? Na aula de ontem eu também coloquei um trechinho de uma aluna. Então, eu faço isso para que vocês se inspirem em pessoas que também não acreditaram, que também já tinham passado por muitas coisas e conseguiram construir um caminho muito bonito, né? Então, eu até coloquei ontem, né, um trechinho de alguns alunos, né, logo no início, para que vocês se inspirem. Todas foram pessoas que também tiveram muita dificuldade, porque é típico nas pessoas que chegam para um tratamento comigo, elas já terem tentado muitas coisas, elas já terem se frustrado, e às vezes elas vão construir crenças como essa que eu recebi aqui, legal? Beleza. Vou para outra pergunta, gente. A Deise está falando que está conseguindo. Que bom. Que bom, Deise. Percebo, doutora Pri, várias vezes que o que eu tenho é fome emocional. O que fazer? Então, olha essa pergunta aqui. Ela percebe, ela tem um nível de percepção já, que é a fome emocional. Tem pessoas que nem têm esse nível, né? Porque elas, de alguma forma, elas estão mais talvez no automático, e elas confundem um pouco a fome emocional com a fome física, enfim, né? Essa pessoa, ela já percebe várias vezes que é a fome emocional. O que ela faz quando ela percebe que a fome é emocional? Eu acho que o grande ponto aqui é a gente aprender e ter recursos para lidar com a emoção e com o gatilho emocional, tá? Falar é muito fácil. Como que a gente põe isso em prática? Explorando, né, esses gatilhos, conhecendo eles, aprendendo a sustentar as emoções, né? Tem inúmeras formas de fazer isso, tem várias técnicas e estratégias para lidar com isso, mas acaba sendo, em via de regra, você conseguir lidar com as suas emoções sem utilizar a comida. Perceber que existe um gatilho emocional ali, tá? Então, quando a pessoa já percebe, o próximo passo é esse, ela conseguir não utilizar a comida para lidar com aquela emoção. Mas daí cada pessoa é de um jeito, e existem inúmeros tipos de gatilho, existem inúmeros tipos de formas de você lidar com a emoção. Tá? Mas em via de regra, para responder essa pergunta que eu recebi, o que fazer? Conseguir lidar com as tuas emoções sem utilizar a comida. Legal? Esse é um princípio, inclusive, do nosso tratamento.
Tem algumas pessoas que me fazem perguntas. Tem algumas pessoas que fazem perguntas interessantes aqui, né? Como mudar a minha relação com a comida? Ok. Como mudar a minha relação com a comida? Eu acho que quando a gente fala de relação com comida, essa pergunta que me deixaram aqui, gente, é muito legal. Assim, como que eu mudo a minha relação com a comida, doutora Pri? É a gente entender que provavelmente, se você já fez vários processos de emagrecimento, se você já passou por muitas coisas aí na sua vida, você acabou talvez acreditando em coisas e criando uma mentalidade na relação com a comida muito dicotomizada, né? Entre certo e errado, pode, não pode, saudável, não saudável, dieta, não dieta. E o primeiro passo para a gente melhorar a relação com a comida é a gente colocar a comida na neutralidade, a gente conseguir trabalhar a neutralidade, a saída da mentalidade dicotomizada com a comida para uma mentalidade neutra, afetiva, viva, positiva, porque a comida ela é maravilhosa, né? Se alimentar e se nutrir é lindo, mas o que acaba acontecendo? Muitas vezes as pessoas usam só o que elas estão pensando, o que elas acreditam sobre a comida, o que elas acreditam que é certo e é errado, e elas acabam usando pouco os outros recursos, né, as outras funções dela, como as funções sensoriais, as outras funções, a intuitiva. Então, melhorar a relação com a comida é a gente também se abrir para o fato de que o equilíbrio existe aonde não há tanto julgamento, onde há realmente uma abertura mais afetiva e autodirigida, né? Enquanto no mundo aí a gente tem várias regras alimentares, o nosso tratamento aqui busca encontrar a regra interna, aquilo que funciona para você, aquilo que realmente vai amplificar a tua relação com a comida. Então, quando a gente fala de mudar a relação com a comida, é limpar a mentalidade e abrir o coração, né? Pra gente chegar nesse equilíbrio, pra gente chegar nesse lugar gostoso, pra gente chegar numa construção. Ó, você quer melhorar? Essa pessoa já tem um nível de consciência, ela quer melhorar a relação com a comida. Quando a gente se relaciona, não é só com a nossa cabeça. A gente se relaciona com o nosso corpo, a gente se relaciona com tudo, né? Com as nossas emoções, com a nossa intuição. Então, minha querida, se você quer melhorar a relação com a comida, continua assistindo o workshop que eu vou falar exatamente como você fazer isso na próxima aula. Mas é muito boa, já tem um nível de consciência. É legal, algumas pessoas que me seguem aqui já têm um nível de consciência maior sobre o que elas precisam, né? E nessas perguntas que eu recebi já deu para perceber isso, né? Isso é muito interessante, né? Que bom. Como lidar com o meu emocional, doutora Pri? Ok, como que eu lido com o meu emocional? Não é com a cabeça, né? Vamos pensar assim. Algumas pessoas tentam lidar com o emocional delas utilizando a cabeça, especialmente pessoas muito ansiosas, né? Eu tenho até uma frasezinha que ela é um jargão, gente. É assim, não há argumentos para sentimentos. Não, contra sentimentos não há argumentos. É essa a frase. Errei minha própria frase. Contra sentimentos não há argumentos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está diante de um estado emocional, né? E ela fica assim, eu não devia estar triste. Não tem motivo para eu estar triste. Mas por que eu tô triste? Eu não devia estar triste. Tá tudo tão certo na minha vida. Por que eu tô triste? E ela fica argumentando com o sentimento. Então, não é tão simples responder essa pergunta, como lidar com o meu emocional, mas de certa forma, pensando que são pessoas que estão aqui procurando a minha ajuda, eu vou dizer que para você lidar com o seu emocional, você precisa lidar menos e argumentar menos com o que você sente e de alguma forma trabalhar o acolhimento do teu sentimento para que, enfim, ele passe, para que ele diga que veio, para que você consiga sustentar melhor o que você está sentindo. Muitas pessoas têm a tendência de fugir do que elas sentem, ou de argumentar com o que elas sentem, ou de querer tamponar o que elas sentem, ou se distrair do que elas sentem.
e aí é um tapete vermelho para o comer emocional, né? Claro que nem sempre isso é no nível consciente da coisa, às vezes isso acontece já no automático. Então, como lidar com o meu emocional? Para de argumentar com ele e bora sentir, bora acolher, né? Porque a gente não tem como controlar o que a gente sente, tá? E nem precisa, não é por aí, né? O sentimento faz parte, ele tá ali. Ah, mas não tem motivo para eu estar triste, doutora Pri. Não devia estar triste. Então aceita, faz parte, nós somos seres humanos, né? Isso faz parte, somos seres que sentimos e que sentimos coisas às vezes que não fazem sentido. Então para de argumentar com o sentimento. Essa é uma boa dica, gente. Né? Claro que eu tô dando aqui pitacos, né? Porque essas são muitas perguntas que eu recebi. E claro que às vezes respostas são mais complexas, né? Mas estou aqui dando alguns pitacos para vocês. Então, geralmente as pessoas que não conseguem lidar com o seu emocional é porque elas argumentam muito com sentimentos e elas têm poucos recursos para sustentar emocionalmente, né? O que está acontecendo, os estados emocionais. Então, o caminho é parar de argumentar e lidar melhor aqui. Se você não consegue fazer isso, bora melhorar. Temos terapia, né, por aí, temos tratamentos, o próprio tratamento do comer emocional também te ajudaria nisso. Legal? Vamos lá, mais perguntas. Algumas perguntas aqui eu preciso fazer porque são perguntas que a gente precisa até respirar fundo juntos. Assim. Tem uma pergunta assim, doutora Pri, existe solução para uma mente gorda? Gente do céu, eu sei que muitas pessoas repetem essa palavra, né? Falam isso. Ah, eu tenho uma mente de gordo. Ah, eu tenho uma mente gorda. Ah, eu penso que nem gordo. E eu queria dizer para vocês que não existe mente gorda. Existe uma relação ruim com a comida, existe uma mentalidade de dieta, existe um comportamento alimentar ruim, uma dinâmica compulsiva, aquela dinâmica do controle, do descontrole que eu ensinei na aula 1. Então, é importante até a gente falar essas coisas que são mais pesadas e que são mais difíceis para a gente desmistificar. Existe solução para uma mente gorda, doutora Pri? Eu vou dizer assim, não existe mente gorda. Existe uma pessoa, um ser humano, que tem uma relação ruim com a comida e por isso que ela acredita que a mente dela gera esse tipo de dificuldade para ela, tá? Acaba sendo muito gordofóbico, muito pesado, muito preconceituoso a gente ter esse tipo de pensamento. E não é no ódio que a gente vai resolver o comer emocional, muito pelo contrário, é a gente entender que essa dinâmica está ali, está presente naquela pessoa, a dinâmica do comer emocional, não porque ela não se esforça, não porque ela tem uma mente gorda, não porque ela é preguiçosa, porque tudo isso são estigmas sociais e que eu trabalho muito aqui para combater isso. Mas porque o que acontece com essa pessoa é que ela provavelmente tem um comportamento alimentar ruim, que ela tem uma relação ruim com a comida e que isso veio de muitas coisas que ela experienciou na vida dela. Mas que é possível, sim, ela encontrar um caminho mais afetivo de se relacionar com a comida, positivo, equilibrado, feliz, em que ela se sente mais em contato, né? E que isso acaba gerando para ela até uma sensação de maior controle, né? Embora seja contato a questão. E sim, existe uma solução, existe uma vida em que você não se sente controlado pelos seus pensamentos, tá? Existe isso é possível a gente chegar nesse lugar. Mas, de alguma forma, vai ser com carinho, tá? Eu percebo às vezes isso, né, uma fala mais pesada. Às vezes os pacientes falam para mim deles mesmos, assim, não é que eles estão falando de outras pessoas, é que eles estão falando deles mesmos. Então vamos lá, mais perguntas aqui. Eu tô rolando para não fazer só as primeiras, né, porque tem 142 perguntas. Como aprender a ter constância e amor próprio? Bom, são duas coisas, né? Vamos lá. Super interessante. Constância.
Quando a pessoa fala constância, eu estou entendendo, criei novos hábitos, né? Porque a constância, ela é difícil para algumas pessoas, porque elas não integram de verdade na vida delas, tá? Porque não virou algo que faz parte do estilo de vida delas. Inclusive, esse é o tema da aula 2, como construir um novo estilo de vida. Eu tô preparada para falar sobre isso com vocês na aula de amanhã, tá? Então, a constância, ela só vai existir se você conseguir transformar esses hábitos e colocar isso no teu estilo de vida. E como que você faz isso? Não é fazendo o que os outros acreditam que é melhor para você. É você conseguir perceber aquilo que faz sentido na sua vida, né? Então assista a aula 2 amanhã, que vai ser muito legal. Eu vou falar exatamente sobre isso. Mas a constância, ela não acontece magicamente. Ela acontece porque você conseguiu construir algo de verdade na sua vida. Você conseguiu colocar isso no teu dia a dia. Você conseguiu fazer com que isso fizesse parte da pessoa que você é. Você conseguiu colocar isso no seu estilo de vida. Então, a constância vai aparecer aí. Às vezes as pessoas fazem uma relação errada, elas acreditam que a constância vem da força de vontade. E eu já até desmistifiquei isso na live Princípios, uma delas lá que eu falei da força de vontade. Aliás, a minha live de força de vontade, que eu acho que é a live 5 de Princípios, é a live mais assistida até agora, né? Eu dei uma olhadinha assim, quantas pessoas que já assistiram as lives, essa e a live de energia foram as mais assistidas. Então isso é interessante, que bom, né? Que bom que as pessoas estão entendendo, né? Estão abrindo a mente que não é força de vontade, tá? Então constância não tem a ver com força de vontade, tem a ver com construção de novos hábitos, legal? Mas essa pergunta tinha duas partes, né? Como aprender a ter constância e amor próprio. Que bom que alguém perguntou de amor próprio, né? Porque como é importante a gente trabalhar o amor próprio? Amor próprio, gente, é algo muito importante no tratamento. E eu quero dizer para vocês que amor próprio é algo que a gente começa a trabalhar hoje e a gente não termina nunca mais, né? É um trabalho para a vida toda também, tá? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que estimula o consumo, então também estimula aquilo que você não tem, né? Também questiona quem você é, as suas escolhas, porque faz parte, né? As pessoas ao nosso redor fazem isso. Então, trabalhar o amor próprio é algo muito importante no tratamento do comer emocional e algo que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, tá? Por quê? Porque quando a pessoa trabalha o amor próprio, ela trabalha a autoestima, ela trabalha tudo que está em contato com ela mesma, ela vai, né? Aquilo que é da essência dela, naquilo que é dela mesma, ela vai ficando mais forte. Por isso que o trabalho, né, de autoestima, de autoimagem, né, e também de amor próprio, ele é extremamente importante. Ele é fundamental. Aliás, se você gosta de fazer meditação e você quer trabalhar o seu amor próprio, eu tenho no meu canal do YouTube uma meditação do amor próprio. Você pode procurar lá no YouTube assim, Doutora Priscila Leitner, amor próprio. Vai cair direto na minha meditação, tá? Ou se você tá no meu canal, procura lá no meu canal. E se você não está no meu canal no YouTube, eu te convido a estar no meu canal do YouTube, né? Por que não estar no meu canal do YouTube, né? Sendo que lá eu tenho coisas tão legais e dá para fazer uma maratona, inclusive, né? Então vamos lá. O amor próprio tem uma meditação lá no YouTube que você pode fazer ela é muito legal, a minha meditação mais assistida até hoje, então eu gosto muito de recomendar essa meditação, né? Ela é uma meditação super bacaninha, então é algo para você ir trabalhando, tá? O amor próprio, a autoestima é algo aí para você se dedicar, que quanto melhor está a sua autoestima, melhor você vai estar também no autocuidado, nas escolhas que você faz, na forma com que você lida com as suas emoções, né? São coisas que uma ajuda a outra, digamos assim, tá? Isa, a live vai ficar salva assim, tá? A única live que deu tilt foi a live 10, tá? Mas as outras vão ficar salvas sim, tá? Tá tudo salvo e essa aqui vai ficar salva sim, tá bom?
Eu tô aqui para quem tá chegando respondendo perguntas. Tenho 142 perguntas, eu acho que eu respondi umas 5 até agora. Não vou responder todas, tá? Mas, enfim, vamos lá. Outra pergunta polêmica, né? Polêmica, né? A pessoa me pergunta assim: doutora Pri, comer bem pouco é possível? Olha que interessante essa pergunta para eu explicar para vocês. O que essa pessoa está querendo dizer com comer pouco? Ela acredita, será, que comer pouco é comer menos do que ela precisa? O comer pouco é não exagerar, né? Eu acho que é isso. O que é pouco? O que é bom? Né? Que nem aquela pessoa que diz assim, não, eu como bem. Mas o que é comer bem, gente? O que é comer bem? Né? Comer bem e pouco é possível? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente trabalha o comportamento alimentar, a gente abre mão do que os olhos veem, a gente abre mão do que o outro acredita que é bom para você, e a gente passa a se ancorar em recursos internos, né? Então, a gente não olha para o que você come pela quantidade que está no prato, mas pelo que você precisa, pelo que o seu corpo precisa. No nosso tratamento, a gente trabalha muito com 2 superpoderes que eu brinco, que são os superpoderes do comer intuitivo, que são os sinais sensoriais de fome e de saciedade. Parece muito simples quando eu digo isso, mas é só você comer quando você está com fome e parar quando você não está mais com fome, quando você está saciada, né? A fome e a saciedade são 2 recursos que todos nós temos. Eles são extremamente poderosos, extremamente intuitivos. Mesmo que aquela pessoa que tem um comer emocional ou uma compulsão alimentar e que ela não sente mais os sinais de fome e saciedade, porque isso acontece com algumas pessoas, elas perdem essa percepção, o sinal tá lá, ele é recuperável, inclusive, tá? Aliás, faço um parênteses aqui, se você tem muita dificuldade de perceber sinal de fome e de saciedade, ou de respeitar os sinais de fome e saciedade, você precisa fazer um tratamento de comer emocional, porque é exatamente isso que a gente vai resgatar, legal? Eu vou ensinar um pouquinho sobre isso na aula 3, tá? Eu tô preparada para na aula 3 falar um pouquinho sobre isso. Mas o objetivo não é comer pouco, né? Isso é uma coisa muito social até, né? Ah, a mulher tem que comer que nem passarinho. Ah, tem que sair da mesa com fome. Tudo isso, gente, sabe o que é? Desculpa a palavra, mas é bullshit. Isso é bobagem, sabe? Isso faz com que as pessoas adquiram hábitos ruins. O que a gente precisa é respeitar a nossa fome. Se a gente sente fome, é o corpo pedindo energia. E respeitar a saciedade também, né? Então, perceber o sinal sensorial e respeitar o sinal sensorial pode ser difícil para quem tem um comer emocional, uma compulsão alimentar. Mas o objetivo não é comer bem pouco. O objetivo é você conseguir respeitar o seu corpo. Porque aí sim, você vai ficar bem, né? Vai ficar tudo bem, né? Você, inclusive, perde peso com comer intuitivo e consciente. Justamente porque é isso, o nosso corpo quer ficar bem, né? Existe uma máxima de que o seu corpo está contra você. Isso daí é tudo bobagem, bullshit. Desculpa a palavra, gente, mas enfim, né? Eu fui estudar muito metabolismo, muito lado biológico aí, né? Para poder dizer, inclusive, para vocês, né? Para quem não sabe, eu contei na minha história, mas eu fiz uma pesquisa muito grande dentro da endocrinologia, né? No meu doutorado em medicina. E vou te falar, sabe? Tipo, não é isso. Não é deixar o seu corpo passando fome que você vai ter uma boa relação com a comida ou que você vai emagrecer. Que o efeito rebote existe. O ciclo de controle e descontrole que eu expliquei na aula de ontem existe. E isso vai aparecer. Tem pessoas que falam assim, ai, não, eu vou fazer uma dieta bem restritiva, quando eu emagrecer eu venho resolver a minha relação com a comida. Eu falo assim, então quando você reganhar todo o peso, você volta, né? E geralmente a pessoa volta, né? Por quê? Porque não funciona. Né? Então, o objetivo do tratamento do comer emocional não é você comer bem pouco. O objetivo do tratamento é você ter uma alimentação consciente e intuitiva em que você respeita o seu corpo e que você come aquilo que você precisa, né? E que você está no equilíbrio.
né? Desculpa, assim, se eu fiquei, né, tipo, meio, né, mas é que é difícil a gente pensar o quanto que as pessoas acreditam em algumas coisas que vêm, inclusive, de profissionais da saúde, né? Essas pessoas não acreditam nisso à toa, né? Isso vem de profissionais que não entendem nada de comportamento alimentar e de compulsão alimentar, né? Infelizmente, isso acaba sabotando e prejudicando muitas pessoas. A Isa está comentando aqui no chat do Instagram. Sempre quando eu fico ansiosa, eu como muito. E isso é horrível. Oi, Isa, você não está sozinha, minha querida. O gatilho emocional da ansiedade, né? Eu até falei no início da live da ansiedade. Ele é um dos mais comuns aí, né, para as pessoas. O que eu tenho para te dizer, minha querida, primeiro, você não está sozinha. O que precisa acontecer é você aprender a lidar com essa ansiedade, né? Então, recursos para lidar com a ansiedade, formas de lidar com a ansiedade, né? Isso é muito importante. Além, claro, de fazer uma mudança do teu comportamento alimentar, porque não é à toa que você está usando a comida, né? Para lidar com a ansiedade, mas também aprender a lidar com o sentimento, com o estado emocional, né? Você perceber que esse é o teu gatilho já é muito legal, você já tem um nível de consciência, tá? Mas você não tá sozinha. Até falei há pouco de ansiedade, não sei se você tava no início da live, mas você não tá sozinha e tem solução, tá? Os gatilhos emocionais, gente, eles são assim, muito presentes no comer emocional, né? E quanto mais consciente a gente tiver, melhor a gente vai conseguir já ir localizando, né, o que está acontecendo com a gente. Então se é ansiedade, ou se é o estresse. Não, eu como quando eu tô cansada. Não, eu tenho impulso emocional quando eu tô entediada, acontece, né? Ou quando eu tô em algum momento de muito estresse, assim, quando aconteceu alguma coisa. Então, todos esses movimentos emocionais que a gente chama de gatilho, a gente precisa ir desenvolvendo formas e recursos para lidar com a emoção sem precisar da comida. Legal? A Deise está perguntando, terá alguma live sobre recursos para utilizarmos na hora da ansiedade que não seja comida? Deise, já teve, tá? Na aula 3 do workshop eu estou preparada para falar para vocês de alguns recursos, mas se você procurar no meu canal do YouTube por ansiedade, põe o meu nome lá, doutora Priscila Leitner, e põe ansiedade. Você vai achar alguns vídeos, eu tenho uns 2 vídeos que eu falo de técnicas de ansiedade lá, tá? São vídeos um pouquinho mais antigos, mas eles estão lá, tá? Eu acho que são do final do ano passado. Como eu faço muitos vídeos, gente, então às vezes procurar assim manualmente é difícil. É melhor vocês digitarem lá a palavra-chave, vocês acham, tá bom, Deise? Mas procura lá e assiste a aula 3. Eu sei que a aula 3 é na sexta-feira à noite. Tem gente que fala assim, doutora Prima, é sexta-feira à noite, eu tô ocupada, tô fazendo outras coisas, tô na festa. Você pode assistir no dia seguinte, mas ainda assim, não perca, tá? Sempre tem pessoas que perdem e depois falam assim, doutora Pri, eu perdi a terceira aula, o que eu faço? Assim, agora já era, porque acabou o workshop, né? Então, isso é, enfim, coloca só na agenda, tá, Deise? Vamos lá. O que eu realmente preciso fazer, doutora Pri, para ter menos culpa ao comer? Uma outra pergunta legal que a gente não tinha falado. A culpa ao se alimentar. Por que algumas pessoas têm culpa ao se alimentar? Porque elas acreditam, por causa da mentalidade de dieta, provavelmente, tá? Mentalidade dicotomizada com a comida, ela acredita que tem alimentos errados. Né? Ela acredita que tem alimentos que ela não deveria estar comendo. Tem pacientes que dizem assim para mim, doutora Pri, mas eu não deveria comer um doce porque eu quero perder peso, então eu não deveria comer, né? E isso gera o quê? Isso gera muita culpa para esta pessoa. E o que acontece quando a pessoa se alimenta e sente muita culpa? Ela acaba ficando com essa sensação de estar fazendo algo errado. E vocês sabem que até tem estudos que mostram que o nosso corpo digere diferente quando você está ansiosa e culpada pelo que você comeu?
É muito interessante isso, gente. Felizmente, a área do comportamento alimentar tem expandido bastante, sabe? Eu tô nessa área há 10 anos aí e antigamente não tinha nem metade do que você tem agora, mas felizmente hoje a gente já tem muitos estudos. Eu mesma promovo muitas pesquisas aqui no IPCAC, né, aqui em Curitiba. Então, o que eu percebo? O quanto que as pessoas, até o corpo delas funciona diferente quando elas estão ansiosas e culpadas pelo que elas comem, né? E por que elas estão ansiosas e culpadas? Por que essa pessoa tem dificuldade de se livrar da culpa, né? Porque ela está me perguntando aqui como me livrar da culpa. Por que ela tem essa dificuldade? Porque ela acredita que tem alimentos errados, que tem alimentos certos. Ela acredita, né? Ela tem uma mentalidade ruim na visão dela com a comida. Então ela acredita que tem alimentos que ela não deveria comer. E daí o que acontece, inclusive, com essa pessoa quando ela come esses alimentos que ela não deveria comer? Ela exagera, né? Não diz o ditado, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Ela fica na culpa, ela tende a ter exageros e ela tende a não ficar bem, o corpo dela não fica bem, porque ela acredita que ela não deveria estar comendo aquilo. Então, o que a gente faz para se livrar da culpa? Para essa pessoa que me perguntou como que ela se livra da culpa. Você trabalha a neutralidade da sua mentalidade, tá? A sua mentalidade está sabotando, tá? Ai, doutora Pri, mas se eu quero emagrecer, eu não devia comer chocolate. Pois, minha querida, eu te digo que os meus pacientes emagrecem comendo chocolate, porque não é o chocolate que vai fazer você ganhar peso, não é um pouquinho de chocolate que vai fazer você ganhar peso, mas a culpa, o descontrole que vem da mentalidade, tudo isso que vai acontecendo com o teu corpo vai ficando tenso, o teu corpo vai digerir diferente, tudo isso vai acontecer quando você tem uma mentalidade de certo e errado, uma dicotomia de mentalidade. Então, o que a gente faz para se livrar da culpa? A gente organiza as crenças e a mentalidade, tá? E esse é o caminho, tá? Isso é um caminho muito positivo, inclusive, para você resolver o comer emocional. Porque quando a gente não tem a culpa e a gente começa a construir escolhas autodirigidas, a gente começa a buscar o equilíbrio, porque não é só tirar a mentalidade de dieta, né? A gente poder também se sentir mais no equilíbrio, nutrir o nosso corpo, né? Com movimentos positivos, movimentos alinhados com o nosso objetivo, com a vida que a gente quer ter, com o estilo de vida que a gente quer construir, daí você vai sentir algo que os meus pacientes relatam de uma forma muito linda, que é liberdade. Você vai sentir liberdade e o teu corpo vai vibrar na liberdade também. Isso vai ser muito positivo, porque o nosso corpo, quando você se nutre e fica feliz, eu brinco, você ficou felizinha, né? Minhas pacientes depois ficam até repetindo. Eu fiquei felizinha, doutora Pri. Que é isso, é a satisfação que vem ao se nutrir, que vem ao se cuidar. O seu corpo sente isso e ele fica feliz junto com você, né? Isso é muito, muito, muito positivo. Então, o trabalho com a culpa, para responder essa pergunta que foi feita aqui para mim, ele é muito, 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 muito importante. Legal, pessoal? Bom, eu acredito que eu não vou conseguir, obviamente, responder essas 142 perguntas que me deixaram. Algumas eu respondi já no meu direct, né? Outras, enfim, estou passando aqui. A gente vai ter amanhã a aula número 2 do workshop e na quinta-feira, às 8 e 7 da manhã, eu também venho para uma live aqui, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder rapidinho, que ela é rápida. Como ter equilíbrio na vida? Olha que legal essa pergunta. Doutora Pri, como ter equilíbrio na vida? Te digo, o equilíbrio na vida, ele vem de uma mudança de dentro para fora. Se você sente que você não tem equilíbrio na sua vida, é porque tem algo. Esse equilíbrio, ele está denunciando algo que não está legal e algo que você com certeza pode mudar, né? A gente está muito mais apto a fazer mudanças na nossa vida do que a gente acredita, muitas vezes. Às vezes as pessoas têm uma visão muito fechada, como se elas não conseguissem, como se elas, né, tivessem muita dificuldade. E o equilíbrio na vida, ele é exatamente
o partir de dentro e a gente conseguir construir uma coisa um estilo de vida que funcione para você. A Isa também está dizendo que ela precisa do equilíbrio. A Pri está dizendo, preciso aprender a ser assim. Minhas queridas, tem solução, tá? O equilíbrio, ele vem muito da construção de um estilo de vida que faça sentido para você. Então, eu vou explicar na próxima aula o que é estilo de vida, o que não é estilo de vida, porque as pessoas às vezes acreditam que estilo de vida é um negócio, não tem nada a ver com o que elas acreditam, né? Um pouco aí do mundo do Instagram, né? Que acaba com as palavrinhas, né? Mas eu vou explicar isso na próxima aula, amanhã às 8h07 da noite. E eu espero que vocês curtam muito a próxima aula. E na quinta-feira, às 8h07 da manhã, eu vou estar aqui para a gente fazer mais uma live de perguntas e respostas, tá? Então, todas as perguntas que vocês tiverem, quiserem me mandar, eu vou fazendo uma lista aqui. Hoje eu tô com 142, respondi umas 6, então ainda tem umas 130 e poucos, né? Mas se vocês quiserem me mandar uma pergunta, me mandem no direct, podem postar lá na comunidade, podem mandar para minha equipe, enfim, podem colocar as perguntas para mim que eu vou somando aqui, ou vir na live na quinta-feira e perguntar ao vivo aqui para mim também. Eu tento ficar atenta sempre ao chat para responder a maior parte das dúvidas de vocês, legal? Então a gente vai ter essa live na quinta-feira e provavelmente no final de semana eu tô escolhendo um horário também pra gente fazer uma live para tirar dúvidas de vocês, legal? Eu espero que vocês estejam curtindo, essa live vai ficar salva e se você quiser, comenta aqui se fez sentido essas perguntas, se também eram perguntas para você, que vocês tinham aí, perguntas que passavam na sua cabeça. Divide comigo se eu tô acertando aqui nas escolhas das perguntas para responder ou não, né? Coloca aqui para mim porque vai ser muito legal também ter esse feedback de vocês, ok? Tenham um bom dia e que seja um dia muito, muito gostoso, muito proveitoso para vocês. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.